Segunda leitura. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. E tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Com efeito, em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas e colocando em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos: deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Palavra do Senhor. O motivo da alegria na segunda leitura é a reconciliação com Deus. Se, na primeira leitura, se celebrava por causa da nova terra, no texto aos Coríntios se destaca a nova condição humana para quem está em Cristo. Uma realidade renovada se apresenta, superando as coisas antigas. Logo, Paulo explica o processo pelo qual o amor salvador de Deus atinge as pessoas. Deus é o autor e o princípio da reconciliação, que age por meio de Cristo. O apóstolo exerce seu ministério proclamando essa ação divina nas pessoas que se deixaram reconciliar. Ele se diz um embaixador de Deus, pois o próprio Senhor o exorta para tal finalidade. Os ministros da comunidade cristã eram continuadores da missão realizada por Jesus. Por fim, Paulo apresenta o papel de Cristo na obra reconciliadora de Deus. Embora Jesus seja reconhecido como sem pecado, torna-se parte da humanidade pecadora para vencer o próprio pecado na sua fidelidade ao Pai. A palavra pecado pode ter, nesse contexto literário, o sentido de sacrifício pelo pecado. Sendo assim, Cristo expia, em sua doação de si a Deus e à humanidade, as infidelidades humanas. A novidade da obra reconciliadora de Deus na pessoa humana não poderia ficar contida. Ela deve ser comunicada e gerar novo modo de viver. Quem experimenta a boa nova de Cristo se dispõe a relações humanas mais fraternas, justas e livres. Portanto, nossa alegria não nos isola, mas nos desloca para vivê-la em comunidade.